A legislação ela é muito importante dentro das mais diferentes áreas, e na área da informática não é diferente. Nesse vídeo, eu, Eduardo, juntamente com os meus colegas Gustavo, Michael, Mikael e William, com o objetivo de apresentar um pouco mais sobre a legislação nesse meio, vamos falar a respeito da lei LGPD, sobre o direito do trabalho, do consumidor, da lei do estagiário e sobre o artigo 5º da Constituição Federal. A Lei LGPD, a Lei Geral da Proteção de Dados, é uma norma que visa regulamentar o controle, uso e tratamento de dados pessoais por empresas no Brasil. De acordo com essa lei, entendemos dado pessoal como qualquer informação pela qual seja possível identificar uma pessoa. A lei ela se aplica a qualquer operação com envolvimento de dados pessoais, seja por pessoa física ou jurídica, desde que os dados tenham sido coletados dentro do território brasileiro. Como exemplos, pode-se citar o nome, sobrenome, data de nascimento e os documentos como CPF e RG. Constam na lei normas que as empresas devem seguir a respeito dos dados coletados. Pode-se citar entre elas a garantia da privacidade, a proteção avançada e organização dos dados e a obrigação de informar ao cliente qualquer e toda a movimentação de seus dados, assegurando assim o devido cumprimento da lei. Caso a empresa descumpra as normas, ela pode ser acometida com punições que vão desde advertências, a proibição de atividades relacionadas a dados, a obrigatoriedade de publicar o descumprimento e multas que podem atingir até 50 milhões de reais, dependendo da gravidade. Olá, meu nome é Gustavo, sou um dos estudantes do curso técnico informática e estarei passando algumas informações sobre os direitos dos trabalhadores e assim como seus deveres. Então, todo trabalhador tem direito à carteira assinada desde o primeiro dia de serviço. Tanto a carteira tem a mesma validade da carteira virtual como a carteira de trabalho física, nos dias de hoje. O exame médico de admissão e demissão, válidos por 3 meses, caso o empregado fique 3 meses na empresa, ele não tem necessidade de fazer o exame de demissão, pois ele é válido por 3 meses. Repouso semanal remunerado de 1 dia por semana. Seu salário pago até o 5º dia útil do mês. Algumas empresas optam por pagar no último dia do mês, ou algumas outras entre esse período. A primeira parcela do 13º salário paga até dia 30 do 11 e a segunda parcela paga até dia 30 do 12. Férias de 30 dias com um acréscimo de 1/3 do salário. Vale transporte. Algumas empresas optam por disponibilizar com desconto máximo de 6% do salário, assim como a licença maternidade de 120 ou 180 dias, com garantia de emprego até 5 meses depois do parto para as mães, e licença paternidade de 5 dias corridos para os pais. FGTS, horas extras pagas com acréscimo de 50% do valor da hora normal, garantia de 12 meses em caso de acidente de trabalho, adicional noturno para quem trabalha das 22 às 5 horas da manhã. Todo funcionário tem direito a faltas no trabalho que são justificadas, como uma falta por 1 dia por ano para doação de sangue, 3 dias para casamento, para 2 dias para alistamento eleitoral, 2 dias para morte de parente próximo, testemunho da Justiça do Trabalho no dia e doença comprovada por atestado médico. Aviso prévio de 30 dias em caso de demissão, assim como o funcionário também tem o dever de dar os 30 dias ou pagar os 30 dias. Seguro-desemprego, caso o funcionário trabalhe após alguns meses decorridos na empresa. Ele depende do quanto tempo ele trabalhou, ele vai ter direito a 1, 2, 3, até 5 meses de seguro-desemprego. Alguns deveres do funcionário são agir com honestidade, ter um bom comportamento, ter a contingência de conduta, evitar desídia, que seria em relação ao emprego, imprudência ou imperícia, não apresentar-se embriagado ao trabalho, guardar segredo profissional, não praticar ato de indisciplina, não praticar ato lesivo à honra, à boa fama do empregador ou terceiros, e não praticar ofensas físicas para qualquer funcionário ou qualquer pessoa na empresa. Bem, agora vamos falar sobre o direito do consumidor. Para começar, vamos entender o que a lei define como sendo consumidor. De acordo com o artigo 2 do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. E um consumidor pode ser tanto uma pessoa física como uma pessoa jurídica, contanto que adquira ou utilize um serviço. Agora que você entendeu o que é um consumidor, vamos falar um pouco sobre os dois dos principais artigos do CDC. No artigo 18, diz que os fornecedores de produtos de consumo respondem pelos defeitos de qualidade ou quantidade que tornam impróprios para o consumo a que se destinam ou de diminuir o valor. Nesse caso, o consumidor pode exigir as substituições às partes viciadas. Parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativa à sua escolha. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Inciso 2. A restituição imediata de quantia paga, monetariamente autorizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Inciso 3. O abatimento proporcional do preço. Parágrafo 2. Poderão as partes convencionar redução ou ampliação do prazo previsto no parágrafo anterior, não podendo ser inferior a 7 nem superior a 180 dias, nos contratos de adesão. A causa do prazo deverá ser convencionamento em separado, por meio de manifestação espécie do consumidor. Parágrafo 3º. O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do primeiro parágrafo deste artigo, sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou característica do produto, diminuir o valor ou se tratar de um produto essencial. Parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do primeiro parágrafo desse artigo e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outra espécie, marcada ou modelo diversos. Parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do primeiro parágrafo desse artigo e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver substituição por outra da mesma espécie, marca ou modelo diversos. Parágrafo 4º. Tendo o consumidor optado pela alternativa do inciso 1 do primeiro parágrafo deste artigo e não sendo possível a substituição do bem, poderá haver por outro de espécie, marca ou modelo diversos, mediante complementação ou restituição de eventual de referência de preço, sem prejuízo do disposto nos incisos 2º e 3º do primeiro parágrafo deste artigo. Parágrafo 5º. No caso de fornecimento de produtos in natura, será responsável perante o consumidor ou fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente seu produtor. Parágrafo 6º. São impróprios para uso e consumo. Inciso 1. Os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos. Inciso 2. Os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos, ou ainda aqueles que, em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. Inciso 3º. Os produtos que, por qualquer motivo, se velarem inadequados ao fim a que se destinaram. Logo, a empresa não é obrigada a efetuar a troca de produtos por motivo relacionado a arrependimento. Todavia, o comerciante é obrigado a substituir os produtos com defeitos de fabricação. Agora vamos falar sobre o artigo 35. Nele diz que os fornecedores de produtos ou serviços, se recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá alternativamente a sua livre escolha. Inciso 1. Exigir o cumprimento forçado da obrigação nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. Inciso 2. Aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente. Inciso 3º. Rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente autorizada, e a perdas e danos. Artigo 42 do CDC, no parágrafo único, informa assim: o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou, em excesso, salvo na hipótese de engano justificável. Então, se não for engano justificável, o consumidor poderá sempre exigir o dinheiro de volta e ainda receber em dobro o que pagou em excesso.
O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 conta com 78 incisos que determinam quais são os direitos fundamentais de todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que vive em território brasileiro. O artigo ele tem o objetivo de instituir um Estado democrático destinado a assegurar todos os direitos sociais e individuais, como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade sem ter nenhum tipo de preconceito. Alguns dos direitos presentes no inciso são a liberdade de gênero, a liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de locomoção. No artigo também diz que ninguém é submetido à tortura e nenhum tratamento desumano, e é garantido o direito de propriedade a todo cidadão, entre muitos outros incisos. Então, com o conjunto de todos esses incisos presentes no artigo, é possível ver que o objetivo dele é assegurar uma vida digna, livre e igualitária para todos os cidadãos do nosso país. Olá, então meu nome é William e eu vou falar um pouco sobre a lei do estagiário, que foi a lei que uma das leis que foram abordadas nas aulas de legislação aplicada à informática pelo curso técnico. Então, fala sobre, primeiro, diferenciar que essa lei ela é diferente da lei do jovem aprendiz. A lei do estagiário são outras regras, são outras normas, são outras obrigações. Então, nem tudo vai se aplicar à lei do jovem aprendiz. O jovem aprendiz tem suas próprias leis, o estágio tem suas outras leis. Então, começando, o que é um estágio? Estágio seria nada mais nada menos que a chance de um estudante, de alguém que está se formando em algum curso, aplicar aquilo que ele aprende todos os dias na prática, botar em vigor no trabalho. E quando nós falamos do estágio do ensino médio, uh, a função dele seria mais introduzir aquela pessoa ao mercado de trabalho, dar a primeira oportunidade para ela. E, e é isso. Então, quando falamos de ensino técnico e superior, seria um estágio para botar em prática aquilo que é aprendido, aquilo que ele desenvolve. E o ensino médio seria para a pessoa ter a primeira experiência no mercado de trabalho. Então, fala sobre a lei do estagiário, que é a lei número 11.788, que foi botada em vigor em 25 de setembro de 2008. E ela tem como objetivo legalizar, botar as normas e deixar legal mesmo o que deve ser feito, o que deve ser cumprido, o que deve ser seguido para o estagiário. Então, sobre o que ela fala? Primeiro ponto seria, ela diria quem é que pode estagiar. Então, segundo o primeiro artigo, o estágio é o ato educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional e ensino médio. Ou seja, estudantes. Então, quem pode estagiar basicamente são pessoas que sejam matriculadas em alguma dessas três instituições: ensino médio, superior ou técnico e ensino especial. Também pessoas que estejam frequentando instituições de ensino especial também podem estagiar. Estágio obrigatório e não obrigatório. Então, segundo o artigo 2, o estágio pode ser definido tanto como obrigatório e não obrigatório. Então, primeira linha, o estágio obrigatório. O estágio é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja a carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. Assim como os nossos estágios do curso técnico de informática, que após o final, a conclusão de todas as disciplinas do curso, o estudante ele tem que fazer um estágio obrigatório de uma determinada carga horária e ele só vai ter o seu diploma dessa forma. E o estágio não obrigatório é o estágio que é desenvolvido na atividade como atividade opcional, acrescentada à carga horária regular obrigatória. Então, seria o estágio onde o estudante opta por estagiar, e a diferença é que no estágio não obrigatório ele pode sim ter alguma bolsa ou algum salário, e no estágio obrigatório normalmente não. Falar da carga horária, que é dita no artigo 10. Então, a jornada do estagiário será definida em comum de acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário, ou o representante legal, no caso de menores de idade.
Só que ela não pode ultrapassar 4 horas no caso de estudantes que estejam no ensino fundamental nas séries finais e estudantes que estejam cursando algum curso de educação especial. E ela não pode passar de 6 horas para 6 horas ou 30 horas semanais no caso de estudantes de ensino superior, educação profissional e nível médio de ensino médio. Ou seja, para aqueles estudantes que já estão no técnico ou superior, eles podem ter sim 30 horas ou 6 horas diárias, 30 horas semanais, 6 horas diárias de estágio. Enquanto se tu estiver no fundamental, nas séries finais do fundamental, o limite são 4 horas semanais. Então, para concluir aqui, a gente pode falar um pouco sobre as férias. Todos os estagiários têm direito a férias depois de um ano de estágio, então seriam 30 dias de férias, mas eles podem ser repartidos 15, 15 ou como a empresa preferir, como a empresa acertar com o estagiário. E elas podem sim ter preferência pelos tempos de férias escolares, que no caso seria quando as escolas tiram férias, então as férias do estagiário teriam preferências nesses tempos, porque aí ele tem férias nas duas instituições. Falando sobre a carga horária dividida, que quando o estagiário tem provas, se ele, no caso, se a instituição de ensino onde ele está matriculado compartilhar com a empresa essas datas e provas, ele pode ter sim a carga horária reduzida pela metade naqueles dias, então ele pode trabalhar meio turno e depois poder estudar ou ter um tempo melhor para se preparar para as provas. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a lei do estagiário, lembrando que ela é diferente da lei do jovem aprendiz. E muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de todos. Se você desejar, pode seguir as redes sociais do CTI.CTREM, tanto no Facebook quanto no Instagram.